Nossa história começou no início da década de 80 com uma colmeia, muito amor pela natureza e pelas abelhas e um sonho ousado de dois amigos. Com a natureza como inspiração, a Apis Flora nasceu para ajudar as pessoas a serem extraordinárias. Nossa missão é oferecer soluções naturais para melhorar a qualidade de vida e saúde dos nossos consumidores, sempre buscando, por meio de tecnologias inovadoras, o melhor da natureza. Assim, aceitamos o desafio de cuidar não só dos nossos consumidores, mas também do meio ambiente, criando e apoiando métodos sustentáveis em toda a cadeia produtiva, além de selecionar fornecedores e parceiros que compartilhem essa filosofia conosco. Fomos a primeira empresa brasileira a lançar um extrato de própolis, sendo uma das precursoras da alteração da legislação federal para que os derivados da própolis ganhassem o registro e pudessem ser comercializados. Hoje, nos orgulhamos de ocupar o posto de líder no mercado de apiterápicos no Brasil, cientes da nossa contribuição para o bem-estar de milhares de brasileiros. Estamos presentes em todos os estados, nas principais redes de farmácia do país, em mais de 30 mil pontos de venda. Diferente de um apiário, a Apis Flora é uma indústria farmacêutica, e isso significa que possuímos alta capacidade produtiva em nossas unidades fabris, que contam com processos seguros de garantia da qualidade, auditorias internas e externas constantes e laboratórios científicos especializados. Além disso, dispomos de um centro de distribuição bem estruturado que proporciona dinamismos nos processos de recebimento e estoque dos produtos, além de agilidade nas entregas, abrangendo todo o território nacional. Possuímos certificação em boas práticas de fabricação ISO 9001 e todas as nossas instalações atendem aos padrões GMP, com a validação e qualificação de processos devidamente homologados junto à Anvisa e ao Ministério da Agricultura. Além disso, oferecemos soluções de terceirização, suprindo os mais diversos processos produtivos como envase, embalagem e concepção do produto acabado. Atuamos também como fornecedora de ingredientes industriais, atendendo a grandes empresas dos setores farmacêutico, cosmético e alimentício. Para além da presença no mercado interno, nossos produtos e ingredientes também atravessam fronteiras, sendo exportados para mais de 30 países, incluindo China, Estados Unidos, Japão e França. Somos uma das empresas que mais investe em pesquisa e inovação no país. Além de um corpo técnico altamente especializado, equipamentos de ponta e laboratórios qualificados e validados de acordo com as normas internacionais, contamos com parcerias com instituições de pesquisa, universidades e agências de fomento ao desenvolvimento, como USP, Unicamp, Unesp, FAEPA, CNPq, FAPESP e FINEP. A partir dessas parcerias, já conquistamos a publicação de mais de 130 estudos que envolveram mais de 400 pesquisadores, além da aprovação de 6 patentes, entre elas a do EPPAF, o extrato de própolis padronizado e exclusivo da Apis Flora, que garante com segurança a reprodutibilidade dos benefícios do produto a cada lote. A partir do EPPAF, também desenvolvemos a exclusiva tecnologia de microencapsulação da Apis Flora, na qual as partículas de própolis são encapsuladas, atenuando seu aroma e sabor característicos, resultando no exclusivo e inovador extrato de própolis EPPAF iCaps. Com o auxílio dos nossos parceiros, desenvolvemos diversos estudos e pesquisas científicas, muitos deles realizados com a própolis EPPAF, comprovando suas atividades, como imunomoduladora, cicatrizante, protetora renal, antifúngica, antimicrobiana e anti-inflamatória, além de um estudo exclusivo e inédito no mundo sobre os benefícios do extrato EPPAF no tratamento de pacientes infectados com o coronavírus. Ao longo dos anos, buscamos sempre aperfeiçoar nossas soluções para oferecer o que há de melhor aos consumidores.
ampliando a já consolidada marca Propomax, adquirindo novas certificações e trazendo parcerias que tornem nossos produtos mais sustentáveis. Assim é a Apis Flora. Cuidamos das pessoas por meio de nossos produtos, transformando os cuidados com a saúde em uma experiência única. Existimos para encontrar na natureza soluções para ajudar nossos consumidores a descobrirem sua melhor versão. Apis Flora, soluções da natureza para a sua melhor versão. A Apis Flora é líder no mercado de apterápicos no Brasil e uma das empresas que mais investe em pesquisa e inovação do país. No ano de 2022, completamos 4 décadas de existência, e esse é o primeiro episódio da nossa websérie especial de memórias Memento Apis. Para começar, entrevistei os nossos fundadores, Manuel Tavares e Antônio Carlos. Por que você decidiu abrir a Apis Flora? Bom, a história é comprida, né? Mas, na verdade, eu comecei a mexer com as abelhas muito jovem, né? Com 14 anos eu já tinha umas colmeias, né? E elas eram um sustento tanto para minha família como para me manter fazendo agronomia. Então, eu sempre falo que eu devo toda a minha vida às abelhas, né? Porque sem elas eu não hoje talvez não fosse agrônomo, sei lá o que eu seria, né? E foi uma paixão à primeira vista, né? Quer dizer, eu sempre comecei a criar com 14 anos, né? Eu arrumava livros, né? E o Dr. Kerr, que trouxe as abelhas africanas para o Brasil, ele fez uma palestra lá no Otoniel Mota, né? Eu participava do diretor lá do centro Olavo Bilac, lá do Otoniel Mota, né? E a gente tinha um grupo de estudo que chamava a Colmeia, né? E aí a gente convidou o Kerr para ir lá, né? E aí isso que eu já tinha pelas abelhas aumentou mais ainda, né? Ele me convidou aí ao departamento de genética que estava chegando aqui em Ribeirão, né? E ele me deu um livro, né? Que foi o primeiro livro que ele fez ainda como agrônomo, né? Pouca gente sabe que o Dr. Kerr era agrônomo, né? Antes de ser geneticista, né? E ele me deu esse livro autografado e aí a minha vida ficou sempre ligada às abelhas. Mas depois que eu me formei, né, aí eu fui trabalhar com crédito rural, né, e outras coisas, e as abelhas ficaram um pouco de lado, né. E foi essa virada, assim, que você falou, quero trabalhar com aquilo que eu amo, que são as abelhas. Então, e aí eu trabalhava como agrônomo lá para o banco, fazia projetos, essas coisas, que também parece que não, mas me ajudou muito a questão de planejamento, de várias coisas, né? E aí o banco fechou a divisão de crédito rural aqui em Ribeirão, né? E eu era para ir para São Paulo, eu falei, não vou, né? Aí fiquei como autônomo aqui em Ribeirão, né? E o Antônio Carlos eu sempre conheci, né? Também de muitos anos, né? Sim. E ele trabalhava na 3M, né? E até ele que falou, a gente precisava fazer alguma coisa aí diferente, né? Que eu estou estressado, não aguento mais, né? E eu também falei, então vamos mexer com a abelha, né? Vamos criar abelha no final de semana. E aí isso era lá por volta de 1980, por aí a gente começou a criar abelha mesmo, né? E como produtor rural, né? E aí a gente começou a colher tanto mel que a gente não conseguia nem dar para os amigos, nem vender, né? E o mel vendido a granel assim tinha muito pouco valor, né? A gente falou, poxa, a gente vai ficar tanto trabalho para ficar
não ter resultado nenhum, né? Aí eu falei, vamos montar uma empresa, né? Vamos criar uma empresa e comercializar o mel, né? E tal. E aí a gente começou com a empresa, né? Durante muitos anos, além de a gente colocar dinheiro na empresa, a gente não fazia retirada nenhuma, né? E reinvestia tudo que a empresa produzia para produzir novas colmeias, né? Comprar equipamento, né? Então, praticamente 10 anos aí é só reinvestindo na empresa, né? E, senhor, o senhor fala muito dos colaboradores. Sim. Qual que é a importância deles? Assim? Sim, o maior patrimônio da empresa é a sua equipe, são os colaboradores. E a outra coisa, a motivação, todos trabalhando no mesmo sentido, com o mesmo objetivo. Você está criando condições de procurar o melhor de cada um. O exemplo da Andressa. Como é que você se enxerga? Você está se enxergando assim, eu estou te vendo maior. E assim foi com todos. A maior parte dos quadro administrativo, todo da Apsflora, começaram com jovens, com adolescentes, tudo. Então, a nossa maior riqueza é justamente a equipe formada, em termos de comprometimento, tudo. A riqueza da empresa não é que ela tem o patrimônio, são os seus funcionários. O senhor falou assim, não, esse negócio vai durar. Teve algum momento que você falou, agora eu estou tranquilo, posso tocar aqui que vai dar certo? Olha, na verdade, eu acho que eu sempre acreditei, desde que a gente fundou a Apsflora, que ela tinha muito futuro, né? Porque ela era uma empresa inovadora na época, né? Na questão de tudo, né? E então a gente existia aqui no Brasil praticamente só um mel lá, que era dos adventistas lá, super bom, né? Embalado em vidro, e praticamente não existia muito esse mercado, né? Era muito mel vendido em litro, na feira, aquelas coisas, né? E então foi uma das primeiras empresas, né, a estar vendendo mel assim. E a virada mesmo, acho que foi a Própolis, né? A Própolis realmente, Sim. Que antes era até jogado fora ou queimado lá no fumigador para fazer fumaça, né? E foi muito difícil, né, porque nem o Ministério da Saúde, nem da Agricultura aceitava a Própolis, né? Sim. Então eu ia em São Paulo, em Brasília, brigar, né? E pouca gente sabe que a Apsflora foi a empresa realmente que fez as normativas da Própolis no Brasil, né? E aí, na medida que a gente foi produzindo muito pouco, a gente foi conseguindo também a literatura internacional e fornecendo para as universidades. Então, essa ligação da Apsflora com a universidade foi quase no começo também, né? Então, através do CARES, através do Departamento de Genética, depois com a Faculdade de Farmácia de Ribeirão Preto. E aí foram muitos trabalhos, né? Em Botucatu, lá o Unesp de Jabuticabal, onde eu estudei, fizeram vários trabalhos com própolis lá, né? E então a gente semeou essa história para o Brasil inteiro, né? Polinizaram. O senhor tem alguma dica para alguém que pense em trilhar os mesmos caminhos? Não, mas isso é fácil. Coragem, determinação, comprometimento ético e objetivos claros. Certo? Esses 4 princípios. Dá para fazer um quadro e deixar na parede. Certo. É justamente isso. Tem que ter coragem, porque não é fácil. Certo? E a determinação. Na banda ter a coragem, se no dia seguinte ela passa. Não, você vai até o fim, até acontecer o objetivo. E é um comprometimento ético. Eu posso fazer de outro jeito. Não. Só existe um jeito certo de fazer. É o jeito ético. Não. Então, esses valores sempre foi passado para a equipe toda. Princípios éticos de trabalho, de honestidade, de integridade. Tanto é que ver
como é que os funcionários se relacionam. E o objetivo, claro, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. O que mais te orgulha na história da Apsflora, assim? Vendo toda a trajetória que vocês percorreram? Eu acho que uma coisa que eu sempre senti muito orgulho foi da gente criar uma empresa que não tinha... O objetivo principal não era a questão de lucro, de nada, mas fazer alguma coisa que a gente gostava e proporcionar um bem-estar para as pessoas, ou alguma alternativa de saúde para as pessoas, né? E mais ainda os nossos colaboradores, né? Que isso foi... nenhuma empresa existe sem os colaboradores. É o que eu sempre falo, né? O trabalho é tudo, né? Se tivesse ficado eu, o Antônio Carlos, já cuidando de abelha, não existiria nada disso aqui, né? Então, o trabalho de muitas pessoas, né? A dedicação de muitas vidas é que nós temos hoje a Apsflora, né? Que eu acho que sempre achei que ela era um patrimônio, né? Não, assim, não uma questão minha nem de outro, mas uma questão até social, né? Da existência da empresa, uma instituição, né? Sim. Você e o Manuel fundaram a empresa. Ao longo desses anos, qual era o papel de cada um na gestão? O Manuel era o diretor-geral, certo? Então ele era responsável por todos os contatos externos. Ele tinha um profundo conhecimento, principalmente da parte da apicultura, tudo, mas eu sempre fui para dentro, sim, reservado. Eu tenho a dificuldade de ir para negociação, tudo. Meu negócio é a pesquisa, é eu entrar dentro de mim para encontrar a resposta. E o Manuel já tinha, ele trabalhava no crédito rural. Ele era como agrônomo, ele trabalhava, se eu não me engano, no Unibanco. Ele visitava as propriedades para fazer avaliação, para ver se valia a pena o banco liberar dinheiro para aquilo. Então, ele conhecia o campo, ele sabia onde havia possibilidade de estar colocando as abelhas. Então, outro lado. E eu, por outro lado, eu tenho uma formação técnica na área de química. Eu trabalhei na 3M, eu fui durante alguns anos supervisor do laboratório de pesquisa da 3M. Então eu trouxe essa bagagem em termos de produção, de indústria, de processo, de pesquisa e desenvolvimento. Então foi um casamento, que eu digo perfeito, quer dizer, ele era da porta para fora e eu da porta para dentro. Então, nós nunca tivemos nenhum atrito nesses assim, Manuel, não gostei, assim, não gostei. Não, nunca existiu nada, nenhuma rusga nessa nossa... Um casamento perfeito mesmo. Não, casamento perfeito, se não tiver uma rusguinha de vez em quando, não fica perfeito. Que valores você passou para os seus filhos, né, incluindo o Raul, claro, em relação às abelhas e ao meio ambiente? Eu acho que... Eles ajudavam quando vocês começaram? Não, aqui, isso sempre foi uma questão, uma premissa independente da empresa, qualquer coisa, da minha vida, né, eu acho. Sim. Desde o tempo que eu era estudante, há muitos anos atrás, a gente já estava brigando por essas causas, né? Então, eu acho que isso é uma filosofia de vida, né? Quanto você acha que essa filosofia de vida influenciou e influencia na forma como o Raul faz a gestão da empresa hoje? Eu acho que o Raul sempre foi muito sensível a essas questões, né? A gente sempre conversou muito, né? E ele, por tudo que a gente vê, ele continua com os mesmos ideais, os mesmos princípios, né? Ele continua levando a mensagem. É verdade. A Apsflora já passou por alguma crise durante a história? O que é que vocês acham? Olha, passamos por muitas e muitas crises, principalmente a época dos planos econômicos de Collor, cruzado novo, tudo. Olha, era impressionante. Aí depois o governo congelou, tinha um tal de URV que controlava tudo. Cada
tinha a validade de 30 dias. Então nós tínhamos todas as nossas vendas casadas. Só que os nossos clientes, quando estava chegando no 20º dia, no 25º dia, para vencer o RV, para mudar, colocava o pedido. Aí a gente ficava, às vezes, uma semana, 10 dias, sem fazer quase pedido nenhum. E aí, depois das últimas 2 semanas, a gente quase estourava para poder dar conta. Porque a inflação de 20%, 30% ao mês, certo? Então, era uma loucura. Então, foi bem difícil, mas só que sobrevivemos. Quando você para pensar nesses 40 anos, qual a principal lembrança que você tem? Olha, por incrível que pareça, a lembrança assim, muito prazerosa que a gente tinha era quando eu cuidava mesmo das abelhas no campo, né, junto com o Valdivino, com os outros, onde começou tudo, que era muito gostoso, né, ir para o campo, cuidar das abelhas, né. Às vezes trabalhava o dia inteiro no campo, passava a noite toda tirando mel, né, mas apesar de todo o trabalho era muito bom, né, muito gostoso, né. Qual que é a sua principal lembrança desses 40 exatamente anos? isso, certo? É aquilo que eu disse, são 2 lembranças. Uma é pessoalmente, certo? É quando na virada do ano, de 80 para 81, porque naquela época só se coletava enxame durante a noite. Depois que a gente foi evoluindo, qualquer hora do dia, desde que você usasse a técnica adequada, você coletava enxame. Então, a passagem do ano de 80 para 81, eu e o Manuel coletamos um enxame dentro de um bueiro lá na 3M. Então, esse pessoalmente é a maior lembrança. E profissionalmente, foi justamente quando o setor conseguiu, junto ao Ministério da Agricultura, o registro do extrato de própolis. Porque não tinha, mas principalmente o extrato de própolis, inclusive a 11%, foi o fruto de muitos anos de trabalho. Então, profissionalmente, porque esse extrato, a própolis que dá todo o desenvolvimento da Apsiflora. Tudo, se for ver, nós começamos com mel, mas gira, o que puxou, foi a pesquisa, tudo não foi o mel, foi a própolis. E todo o trabalho que foi feito nesse sentido. Foi feito pesquisa, descobriu-se que a melhor própolis era do alecrim do campo, que é a Bácaris. Aí nós nos envolvemos com os pesquisadores da área, com o Instituto de Botânica lá de Campinas, o professor Jairo aqui, coletando semente da Bácaris em diferentes locais. Aqui em Ribeirão Preto, em Cajuru, onde a gente tinha uma propriedade, do Paraná, tudo, e foi para o Instituto lá de Campinas, e foi fazendo o experimento de qual variedade dava o melhor rendimento. E 2 que saíram melhor. Uma que foi lá do Paraná e a outra lá de Cajuru, onde a gente tinha a propriedade nossa, certo? E aí, depois disso, aí se produziu uma quantidade muito grande e nós estávamos fazendo já um trabalho junto com o pessoal de Minas, que tinha as associações lá, e os 2, 3 apicultores que já estavam envolvidos no próprio, para fazer o plantio do alecrim, e aí foi expandindo. Depois, né? O senhor lembra quando foi que saiu a regularização? Que ano? Eu não me lembro propriamente o ano, mas não foi rápido, não. Mas aí nós conseguimos, certo? Aí nós estivemos em Brasília uns 3, 4 dias, depois que foi feita toda essa parte, não só da própolis, mas também não tinha do pólen, nem da geleia real. Depois nós fomos para, se não me engano, Mendonça, lá na Argentina. Eu e mais 2 ou 3 estavam envolvidos na pesquisa, para internalizar no Mercosul a mesma legislação a respeito dos produtos apícolas. E como que você enxerga hoje a questão da preservação das abelhas? No geral, assim, né? Da situação, né? Na verdade, as abelhas, elas são seres muito sensíveis, né?
e super importante para o ser humano, né? Sim. A questão da polinização, de tudo, né? Que é o principal produto das abelhas, não é o mel nem o próprio, nem nada, mas a polinização, né? Onde muitos alimentos não produzem sem as abelhas e muitas espécies podem desaparecer com o desaparecimento das abelhas, né? E por elas terem toda essa sensibilidade, elas estão sendo afetadas de muitos modos, né? Principalmente a pulverização de agrotóxico, a radiação, as próprias mudanças climáticas, o aquecimento, né? Tudo isso tem afetado muito as abelhas, né? E o que eu acho extremamente perigoso, né? Porque se as abelhas desaparecerem, o ser humano logo, logo não vai ter condições de viver aqui na Terra, né? Sim. E você acha que é possível mudar esse cenário? É possível, né? Eu acho que é só a humanidade mudar o foco das coisas, né? Eu fico vendo essas guerras, essas coisas, tanto recurso, né? Trilhões de dólares, né? Sendo gastos com armamento, e daria para resolver todo o problema ambiental do mundo, todo o problema da fome, todo o problema das doenças, né? E, no entanto, o ser humano, né, a ganância, o capital econômico aí, né? Tem outras prioridades que não são essas, né? Mesmo a questão do Brasil atualmente, né? Se nós usássemos recursos para recuperar o meio ambiente, para fazer uma série de coisas, né? Nós geraríamos milhões e milhões de empregos, né? Resolveria um monte de problemas. O mais difícil, assim, pensando nas crises, pensando em quadro de colaborador. Nossa, estamos produzindo muito, não tem colaborador. Como é que foi isso? Não, Teve algum período assim? Não, como assim, em termos do que foi mais difícil para a empresa, não pensando na parte financeira, mas pensando talvez a questão da regularização da própolis? Olha, eu acho que a gente não vê assim coisa difícil, porque foi algo que foi acontecendo de uma forma natural. Nós não tínhamos nada, nós não conhecíamos, mas fomos criando uma história junto com os funcionários, com o mercado, com os pesquisadores. Então, foi todo um processo de evolução que não afetou só a Apsflora, envolveu toda uma cadeia, certo? Mesmo na parte de regulamentação dos produtos apícolas, não tinha nada, só tinha o regulamento técnico do mel e da cera da abelha. Então, a Apsflora, mais a equipe de pesquisadores, outros também da área de apicultura, nós estivemos em Brasília e conseguimos formatar os regulamentos técnicos que faltavam, da geleia real, do pólen, da própolis e principalmente do extrato de própolis a 11%. Vamos falar das abelhas? Vamos. A gente sabe, né, que elas são parte importante da história da arte, você até comentou. E hoje, como é que está a relação do Manuel com as abelhas? Você cria, tem umas colmeias? No sítio lá tem algumas colmeias, de vez em quando eu vou mexer com elas, ou fico pelo menos olhando elas trabalharem, ir para o campo, voltar, né? É muito gostoso, né? E eu continuo amando as abelhas, né?